Graças e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Eu creio que sim, que está tudo tranquilo e tudo favorável, amém? É interessante que nós fazemos parte de uma geração que é instantânea. Uma geração que durante todo o dia é uma correria. Nós desejamos fazer as coisas rápidas, as coisas com velocidade. Nós queremos resolver os nossos problemas sem ter problema e rápido. É interessante que a pandemia pegou o mundo de surpresa e teve que nos fazer nos adaptar a uma situação totalmente nova, uma realidade totalmente nova. Teve que nos parar um pouco, né? Teve que nos colocar em casa um pouco e mudou toda a nossa rotina. Mas é interessante, queridos, que uma pandemia muda situações, é interessante que uma ponta de uma crise também pode mudar situações, mas, queridos, a palavra de Deus ela é inabalável. A palavra de Deus ela permanece eternamente, ela permanece para sempre, queridos. E é interessante, queridos, que esses dias eu tenho percebido no meu espírito sobre o que tem saído da minha boca nesse tempo de crise. O que eu estou falando. E é importante, é muito importante que nós possamos falar alinhados com a palavra do Senhor. Falar alinhados com a palavra. E eu queria deixar um versículo, na verdade são 3 versículos que eu quero deixar para você. E o primeiro versículo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 12, perdão, no versículo 13, que diz assim: Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Sabe, é interessante, queridos, nós entendermos que o que nós falamos precisa estar alinhado com aquilo que nós cremos, com aquilo que está escrito nas Escrituras, com aquilo que está escrito na palavra. Sabe, queridos, é interessante que nós possamos entender que o que nós falamos tem peso para a gente. O que nós falamos tem peso para as pessoas. É interessante, amados, muito interessante. Nós percebemos que tudo tem sido afetado, mas algo que não pode ser afetado é a palavra de Deus. Algo que não pode ser abalado é a palavra de Deus. Ela permanece. E como eu tenho pensado sobre isso? Como eu tenho pensado sobre o que eu falo, se eu tenho falado a palavra, até sobre a questão da minha oração, se eu tenho orado a palavra. E depois eu quero deixar também um outro versículo com você, que se encontra lá em 2 Timóteo capítulo 1. Nós vamos para o versículo 7. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora, que diz assim: Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Queridos, a palavra de Deus não muda. Nós precisamos andar alinhados, crer e falar. Crer e falar, mas nós precisamos estar firmados também em algo. A palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo nem de covardia, mas sim um espírito de amor, poder e de autocontrole. Nós precisamos nos controlar nesse momento, acalmar a nossa alma, tranquilizar a nossa alma e entender, queridos, que nós estamos firmados em algo que é superior. O nome de Jesus está acima de todo nome, queridos. O nome de Jesus está acima de pandemia, de crise, ele está acima e eu e você temos esse nome, amém? Oh, aleluia! Sabe, queridos, lá em Salmos capítulo 91, também quero deixar para você, Salmos capítulo 91, lá no versículo 9 e no versículo 10, diz assim: Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Sabe, queridos, essas verdades que estão nas Escrituras, elas precisam fazer parte daquilo que nós falamos no dia a dia. Fazer parte das conversas que nós temos durante todo o dia. Eu sei que agora nós estamos um pouco mais isolados, mas nós conversamos em casa, nós conversamos por videochamada, né? Nós conversamos ligando, e essas palavras precisam estar inseridas no contexto das nossas conversas. Eu tenho pensado sobre isso, queridos, como é importante falar a palavra de Deus.
como é importante o que nós falamos estar alinhados com a palavra. E eu quero deixar esses versículos para sua meditação e que você possa entender. Nós precisamos andar alinhados com a palavra, queridos. Então fale aquilo que você crê, queridos. Fale aquilo que você crê, entenda, você não tem espírito de medo, você tem espírito de poder, amor e autocontrole.